Oi, pessoal! Último vídeo da semana, vídeo de história. Preparados? Muito bem. Vamos lá. Peguem a apostila, abram na página 159, certo? A gente vai falar da cidade, presente e passado. Pessoal, no decorrer dessa unidade, a gente aprendeu que o nosso país, Brasil, foi colonizado, certo? O que que é colonização? Tá aqui do lado, ó. Processo em que um povo ocupa e povoa determinada região. Em muitos casos, a colonização envolve a dominação ou a expulsão dos povos nativos. Aqui no nosso caso, os portugueses colonizaram o Brasil e dominaram o povo que estava aqui, que eram quem? Eram os índios, certo? Então, depois que o povo português, os europeus vieram para cá, o que que aconteceu? Começou o processo de colonização de fato, começou a construção de cidades, né? Então, hoje a gente vai falar sobre a cidade presente e a cidade presente e passado. Olha só, vamos ler lá. Nas primeiras décadas de ocupação, os portugueses não criaram vilas nem cidades no Brasil. Eles só começaram a ser fundadas quando o rei de Portugal determinou a colonização do território. Então, os portugueses não criaram vila porque eles vinham para cá e exploravam, né, a nossa terra. Depois, quando o rei de Portugal determinou que vamos colonizar a cidade, ou seja, vamos tomar posse, vamos dominar o povo que está lá, ou vamos expulsar, vamos tomar posse, vamos tomar isso para nós, que aí foi quando começaram as primeiras cidades, as primeiras vilas, né? Então, a primeira vila no Brasil foi São Vicente. Onde fica São Vicente? Fica aqui no estado de São Paulo, né? No litoral de São Paulo. E a primeira vila foi fundada em 1532. Olha só, hoje a foto da Vista de São Vicente. Aqui, essa foto é de 2015, certo? Essa aqui de baixo, essa foto, ela foi representada por uma pintura do Benedito Calixto em 1900. Essa representação foi feita cerca de 400 anos depois da fundação. Olha só, deixa eu abrir aqui o meu PowerPoint para vocês. Então, olha só, pessoal, a primeira expedição colonizadora, isto é, com o objetivo de fundar vilas, foi chefiado por Martim Afonso de Souza em 1530, entre 1530 e 1536. 3. Quando São Vicente foi criada, já existiam outras povoações de portugueses na América. Esse não é um documento da época em que o fato ocorreu, é uma representação feita 400 anos depois e que expressa a visão particular do artista sobre o fato. Então, pessoal, percebe que o artista representou aqui cabanas de palha e de madeira, navios ancorados aqui atrás, a presença de indígenas e portugueses bem amistosos, né? Isso era como ele imaginava que teria sido o lugar séculos antes. E conforme relatos que ele obteve sobre essa época, ele foi e fez a representação. Na verdade, não corresponde essa representação do que ele imaginava na cabeça dele. Não corresponde necessariamente à realidade, certo, turma? Vamos voltar lá na apostila. Vou voltar aqui na página 180, turma. Olha só, vocês assistiram um videozinho que eu deixei aí sobre as cidades, né, que foram. E aí no vídeo mostra que as capitais situadas no litoral do Nordeste, as primeiras vilas foram fundadas lá por causa de quê? Por causa do cultivo de cana e de pau-brasil. Isso mostra aí no videozinho. Então, se vocês não assistiram o videozinho, pausa aí e vai assistir primeiro, depois volta para cá, porque complementa essa aula, tá? Olha só, após a fundação de São Vicente, outros povos e vilas foram criados. As vilas se formaram primeiro no litoral, a maioria perto de fortes construídos pelos portugueses para combater o contrabando. Olha só, vamos lá, vamos grifar isso aqui, ó. Elas foram construídas perto do litoral. Primeiro, porque. Cadê? Primeiro, porque a maioria perto de fortes, construídos pelos portugueses para combater o contrabando e
incursões de outros povos na costa brasileira. Quem sabe o que é um forte? Um forte é justamente, eu vou mostrar o que que é um forte aqui para vocês. Espera aí. Olha só, pessoal, esse é um forte de Salvador. Então, o forte era o quê? Ficavam lá o exército, no caso, né, de Portugal, e eles não deixavam. Aqui ficavam o sentinela, que ficava olhando se vinha alguém do mar para invadir a costa e roubar, como disse lá, contrabandear os produtos. E por que que eram feitos esses fortes justamente aí a colonização começou aí. As vilas, as construções das cidades, como a gente viu no videozinho que eu deixei para vocês, começou aí no litoral. Por quê? Justamente para evitar isso e também porque por causa do cultivo da cana-de-açúcar e do pau-brasil, né? Que eram exportadas para Portugal, certo? Então vamos voltar lá na nossa apostila. Então vamos lá, ó. As vilas também serviam para exportar os produtos, principalmente o açúcar, e receber mercadorias que vinham da Europa. Vilas como Olinda, em Pernambuco, e várias outras se formaram no litoral. Mais tarde apareceram vilas no interior e com o deslocamento das atividades econômicas da colônia para essas áreas, certo, turma? Então agora vocês vão responder a questão um e 2 e depois vão pegar o seu caderno, nós vamos fazer juntos a questão 3, tá? Vou dar uns minutinhos aí para vocês responderem. Vamos corrigir então, pessoal, olha só. Por que as primeiras vilas da colônia portuguesa se formaram no litoral? Porque ali havia os fortes para protegê-las. Lembra que eu falei? Pedi para vocês grifarem? E por que a maior parte das primeiras vilas do Brasil foi criada no litoral atual do Nordeste?
Essa respostinha aqui tá lá no vídeo que eu deixei para vocês, por causa do cultivo de cana-de-açúcar e pau-brasil, certo? Agora vocês peguem o caderno de geografia, geografia não, história, e escrevam anotações de história, página 160 e a data. Olha só, nós vamos fazer isso no caderno, vou fazer junto com vocês. Então vamos lá. Faça no caderno uma linha do tempo e assinale as datas da fundação de São Vicente, a primeira vila brasileira, que foi 1532. Então, a gente vai começar a nossa linha do tempo com a data de 1500, foi quando o Brasil foi descoberto, certo? Depois a gente vai colocar entre 1500 e 1600, 1532, que foi a primeira vila brasileira. De Salvador, a primeira capital do Brasil, que foi em 1549. Do Rio de Janeiro, a segunda capital do país, em 1565. E de Brasília, a atual capital, que foi fundada em 1960. Pessoal, a cidade do Rio de Janeiro foi fundada em 1565 e se tornou a capital da América Portuguesa em 1763. Mas nós vamos usar essas informações, olha só. Então, copiem aí no caderno de vocês. A nossa linha do tempo vai de 1500 até 2100. 1500 foi quando o Brasil foi descoberto, certo? Aí a gente vai colocar de 100 em 100, entre 1500 e 1600, aqui ó, em 1532, foi fundada a cidade de São Vicente. Depois, aqui mais ou menos em 1549, tudo antes de 1600, foi fundada a primeira vila, foi fundada Salvador, a primeira capital do Brasil. Depois, aqui em 1565, mais ou menos, foi fundada o Rio de Janeiro, a segunda capital do país. Depois de 100, 200, 300, quase 400 anos, então aí foi fundada a atual capital do Brasil, que é Brasília. Ela foi fundada em 1960, certo? Deem um pause aí, galera, e copiem no caderno de geografia de vocês. E vamos lá para a página 161. Pessoal, lá na página 161 tem esse mapa aqui, tá escrito lá em cima da página, acompanhe a leitura aí. No Brasil e em todo o mundo são vários os motivos para a criação de um povoamento ou de uma cidade. Veja no mapa abaixo quais atividades deram origem a algumas cidades brasileiras. Então a gente consegue ver aqui no mapa, olha a legenda, que algumas atividades aqui reuniu um povo que se tornou uma vila e depois uma cidade. Por exemplo, aqui onde estão os pontinhos vermelhos são o quê? São aldeamentos indígenas, certo? E tá onde? Está localizado aonde? Olha, a gente consegue perceber que está localizado aqui no Rio Grande do Sul, aqui em São Borges, aí na apostila de vocês dá para ver melhor, né? E aqui, ó, também temos aqui em Minas Gerais, tá vendo? Temos aqui em Minas Gerais, não, aqui no Rio de Janeiro, tá vendo? Aqui no Rio de Janeiro e aqui na Bahia, em Juazeiro, tá vendo? Nós temos. Então, o aldeamento indígena já existia aí e continua. Aqui, ó, Arraial da Mineração. Arraial da Mineração temos aqui em Minas Gerais, tá vendo? Ó? E temos também em Cuiabá. Cadê? Temos aqui, ó, em Cuiabá, no Mato Grosso. Então, aí é um arraial de mineração. Lembra que eu falei para vocês que lá os bandeirantes eles adentraram aqui e aqui formou uma vila, provavelmente, na arraial da mineração, porque o pessoal que fazia mineração começou a morar aí em volta, né? Como o assentamento de imigrantes que a gente consegue ver aqui, ó, no Rio Grande do Sul, aqui em Santa Catarina, tá vendo? E a gente também consegue ver aqui no Rio de Janeiro, assentamentos de imigrantes. O que é assentamentos de imigrantes? Os imigrantes foram para lá, se assentaram lá e se começou a formar uma vila daí em diante. Pessoal, vocês vão fazer a atividade número 1, aí escreva o nome de duas cidades que se originaram de Rancho dos Tropeiros, ó lá, aldeamento indígena. Então, vocês vão se localizar pelo mapa. Mas antes disso, na questão número 2, como se originou a sua cidade,
Como se originou a cidade de Piracicaba? Vamos ver? Olha só. Como se originou a sua cidade? Converse com seu professor e colegas. Não dá para a gente conversar, mas eu vou conversar com vocês. Essa daqui é uma paisagem, a paisagem do Rio Piracicaba, de José Ferraz de Almeida Júnior, de 1850 a 1899. Pessoal, o Vale do Rio de Piracicaba começou a ser ocupado por descendentes de europeus durante o século XVII, quando alguns colonos adentraram a floresta e começaram a ocupar as terras ao redor do rio Piracicaba, praticando a agricultura de subsistência e exploração vegetal. Pessoal, lembra que eu falei para vocês que quando o pessoal começava a ocupar as terras, eles preferiam eh, as margens dos rios, porque eles poderiam pegar alimentos, usar água para tomar banho, para beber, né? A povoação de Piracicaba foi fundada em 1º de agosto de 1767, na margem direita do rio, localizado aproximadamente onde futuramente se situaria o Engenho Central e partes da Vila Resende. A povoação de Piracicaba era ligada politicamente a Itu, então a cidade mais próxima naquela época, certo, turma? Então vamos voltar lá para a página 161. Pessoal, então vocês vão fazer a atividade aqui, ó, da página 161, atividade 1. Escreva o nome de duas cidades que se originaram de Rancho dos Tropeiros. Então a gente vai olhar aqui, Rancho dos Tropeiros é esse triangulinho aqui roxinho. Então a gente vai olhar aqui, por exemplo, ó, Pouso Alegre, nome da cidade, tá? Franca. Então vocês vão realizar essa atividade aqui. Vou deixar uns minutinhos para vocês e já volto, tá bom?
voltando aqui na página 161 para corrigir. Se vocês não terminaram, dê um pause aí, tá bom? Então, olha só, pessoal. Coloquei aqui o nome de duas cidades de cada, não tem problema. Vocês fizeram diferente, vocês fizeram diferente, mas aqui estão alguns exemplos, ó. Note aqui que a fazenda de gado, coloquei Piracicaba, olha só. Nós temos aqui em Piracicaba a fazenda de gado. Vou aumentar um pouquinho aqui para vocês. A fazenda de gado é esse, acho que vocês acharam também, né? Esse quadradinho é roxo. Olha só. Piracicaba, tá vendo? Deixa eu dar um Piracicaba aqui, ó. Tá vendo? Bom, gente, vocês deem um pause aí se vocês precisam corrigir. Não precisa estar exatamente igual o meu, né? Esses são os exemplos de duas cidades de cada, tá bom? Pessoal, por hoje é só de aula de história, por hoje é só de aula. Semana que vem tem mais, nos encontramos segunda-feira. Então, eu desejo a vocês um ótimo final de semana, que Deus abençoe vocês, aproveita bastante aí com a família de vocês, descansa. Na semana que vem, é a última semana para realizar as atividades avaliativas e entregar lá no colégio, dia 29 ou dia 30, tá bom? Beijo, amo vocês, galera. Até segunda-feira.